Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio, ou na verdade o primeiro episódio da nossa nova série, Os Quatro Móveis do Recinto Superior dessa vez. Bom, você já deve ter visto o vídeo anterior que eu postei no canal, que é referente ao que é o recinto superior, né? Então, se você não viu, eu te convido a ver, vai estar passando um card aqui em cima, se eu não estou enganado, e eu te aconselho a pausar esse vídeo, ver o que é o recinto superior e voltar, tá bom? Aí você volta que a gente dá prosseguimento aqui no nosso vídeo para você entender qual que é o primeiro móvel do recinto superior. Bom, entendendo que o recinto superior é olhar o copo meio cheio, é ter o lado positivo das coisas, nosso primeiro tópico, nossa primeira paixão, nosso primeiro móvel é a paixão por adorar. Larry Crabb, ele se indaga se o maior erro das igrejas não é forçar uma adoração. Como assim, Thales? Forçar as pessoas a todo momento estar adorando. Há muito a se falar sobre isso, porque há igrejas que forçam as pessoas a estarem presentes, a marcarem compromissos com a igreja diariamente durante toda a semana, mas não necessariamente com o compromisso de adorar em todo momento. É preciso entender que há uma diferença sobre isso, porque quando a gente fala de adoração, a gente fala de algo maior do que a gente faz por si só, né? Quando a gente entrega uma adoração, a gente não entrega aquilo humanamente falando, mas sim entregamos aquilo espiritualmente falando. Infelizmente, a gente fala de adoração e a gente remete muito ao cristianismo, mas nem sempre é sobre o cristianismo. Mas focados aqui no que Jesus nos ensinou, nós estamos falando de adorar a Deus, adorar ao Senhor Jesus, adorar ao Espírito Santo. E nós precisamos compreender isso, ok? Bom, fato extremamente importante desse modelo de paixão, de móvel do recinto superior, é entender o peso de uma adoração, né? A gente sabe que o verdadeiro cristão que habita dentro de mim, de você, ele com toda certeza ele anseia por uma adoração 24 horas, né? Um vídeo anterior aí, acho que dois anteriores, sobre Atos 2, né, falando a verdade sobre o que às vezes as pessoas omitem falar ou entendem, a gente pôde ver, e eu falei com vocês, que no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias, mas 50 dias de quê aquele povo estava fazendo? 50 dias de adoração ao Senhor. Então, 50 dias de adoração no dia de Pentecostes, houve ali uma manifestação presente do Espírito Santo. Mas independente de haver ou não uma manifestação do Espírito Santo ali, eles estavam adorando por 50 dias. Outra coisa, a Bíblia só relata o dia 50, né? O Pentecostes mesmo. Mas o que, que me garante que no dia primeiro, no dia quinto, estou alternando aqui, chutando, não teve manifestação do Espírito Santo? A questão é que ali houve algo diferente que a Bíblia foi relatar. Mas nada me impede de falar que houve alguma coisa antes, porque nós sabemos que aonde a gente está, se nós o adorarmos em espírito e em verdade, ele vai responder com fogo. Isso é um fato. Isso é algo inegável e imutável mediante o que nós temos sobre as Escrituras. Bom, entendendo isso, sabendo que nós precisamos cada vez mais entender este conceito e que precisamos cada vez mais aprender a fazer uma adoração sincera, uma adoração cada vez mais dentro, nós precisamos entender e, às vezes, aprender de maneira bem direta como gerar oportunidades para adorar. Como assim, Thales? Entendendo o pressuposto de que a gente talvez, como Larry Crabb diz, deveríamos forçar as pessoas a adorar, por que em vez de forçá-las a adorar, nós não forçamos um ambiente de adoração? O que eu quero dizer para você é o seguinte, não é chegar no culto simplesmente e pegar o bonde andando, mas fazer um ambiente preparado para que as pessoas que estão chegando e que não estão participando do culto diretamente, sendo ministrantes da palavra, ministrantes de louvor, ou instrumentistas ou louvoristas, estejam imersas nisso. E é aí que entra a maior dificuldade de uma adoração coletiva hoje, nos dias de hoje na igreja, né, na igreja de hoje. Precisamos entender que essa missão não é simplesmente do pastor ou simplesmente dos músicos. Há uma dimensão muito maior. Nós vivemos hoje uma era, né, e assim, glória a Deus por isso, onde os ministros, eles dão espaço para os instrumentistas profetizarem.
É muito comum já nós entendermos que a bateria profética, os tambores profetas, os bateristas ali naquele momento, eles estão na percussão, eles estão profetizando, e há manifestação. Há isso também nos instrumentos como contrabaixo, no sax, teclado, guitarra, tudo aquilo, violão, tudo aquilo que engloba esses instrumentos mais popularmente conhecidos na igreja, né, os mais presentes, a estarem cada vez mais profetizando. E sai daquele gesso, daquele modelo, assim, desculpa a palavra, mas arcaico, de onde só uma pessoa pode ministrar e etc. Longe disso, cara. Óbvio, eles têm que ter um preparo extraordinário, tem que ter uma comunhão com Cristo fora do normal, eles têm que estar vivendo o sobrenatural para poder fazer isso. E além de tudo, tem que estar sensível à voz do Espírito Santo e obediente para executar aquilo que foi dito. Porque quando a gente fala isso, gente, nós temos que entender que há hoje uma cultura sendo formada, e eu louvo a Deus por essa cultura, onde instrumentistas procuram timbres que não vão agredir a audição das pessoas, mas timbres que vão levar adoração. Ai, Thales, você está falando então que eu tenho que achar o timbre certo? Cara, se o seu coração identificar que é o momento, amém. Mas eu não estou falando que é obrigatório, eu estou querendo falar que há uma preocupação em tudo. Há detalhes que a gente menospreza que eles fazem toda a diferença. Entende? Às vezes um tequinho para baixo no seu volume é o suficiente para fazer um irmão entrar numa atmosfera diferente. Ou talvez um tequinho a mais é o que ele precisa. Entende? Mas é entender o ambiente, é entender aquilo que está sendo proposto no culto, o que está sendo proposto naquela atmosfera, é entender que às vezes não precisa nem de ser cantado, ou nem melodia está sendo formada, às vezes um conjunto de acordes, ele já começa a manifestar a presença do Espírito Santo. Eu falo por mim, houve uma experiência recente, onde eu estava coordenando o Ministério de Louvor durante o culto, e acabou o momento da letra do hino, né? Ia partir para a finalização. E os instrumentais já começaram a olhar para mim, nós vamos para o próximo? Eu falei, não, espera um pouquinho. Repete a melodia do último refrão. Mas eu falo melodia para ficar mais fácil, mas era só repetir o conjunto das notas, né? Acaba se tornando a melodia, mas enfim. É, acabou, gente, que é a mesma coisa de jogar gasolina no fogo. Né? A gente só foi dando espaço para o povo sentir o culto, sentir a presença, sentir a atmosfera. E, cara, foi extraordinário. Na hora que as notas foram encaixando e tudo foi acontecendo da melhor maneira, meu irmão, ai que delícia, cara. Foi muito profundo, porque a gente pôde dar o gatilho, a gente pôde meio que construir uma ponte, mesmo que breve, para o pessoal entrar numa nova atmosfera, e foi maravilhoso. Eu lembro que na hora todo mundo começou a se olhar e sorrir, ficar feliz, extasiado, porque aquilo gerou fogo no nosso coração também, gerou uma vontade cada vez maior de louvar o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender isso, precisamos sim fazer isso, ministrante de louvor, instrumentistas, essa responsabilidade é sua. Eu sou um defensor de que o ministério de louvor não tem que levar a igreja à adoração. Eu sou um defensor disso ainda. Mas eu sou um defensor também que nós damos um foguinho a mais. A gente joga uma gasolina. Se o ministério de louvor não estiver alinhado, primeiramente com Deus, segundamente em um grupo, cara, não vai passar de uma banda do Chaves, melhor dizendo, porque não vai ter presença, não vai ter unção e não vai ter manifestação do Espírito Santo. Um cantor, né, um que eu tenho acompanhado recentemente e que eu vejo muito que faz isso é o Alessandro Vilas Boas, que ele, claro, não é mérito simplesmente dele, há a presença do Espírito Santo e há uma busca, mas procure vídeos dele aí, né? Uma canção que eu recomendo que você escute é Ser Mudado, né? Ele vai estar a thumb do vídeo vai ser ele num fundo meio azulado e ele de lado assim tocando violão. Cara, naquele vídeo em si, onde ele gravou e postou no YouTube dele, vocês vão entender o que eu estou querendo falar para vocês. Ele cria ali a oportunidade dos irmãos que estão ali para adorar juntamente conosco, para estar adorando, né? Dá um tchan para eles ali. E numa outra ministração, ele fala que não precisamos ter pressa. Olha isso, cara. Para que ter pressa? Há uma cultura de sair da presença muito rápido hoje, com horários cravados e tudo mais, mas às vezes não tem nem pressa para estar na casa, entendeu? Então, assim, o Alessandro Vilas Boas, ele tem essa qualidade assim extraordinária,
onde ele dá tempo das pessoas. Aí nessa mesma ministração, que ele fala de não ter pressa, ele fala, olha, não precisa de você esperar pelo refrão para adorar, adore no seu tempo, adore no seu momento. Ou seja, se eu quiser cantar o meio do hino enquanto está cantando o primeiro, faça o que você está sentindo naquele momento. Expresse aquilo que seu coração está querendo expressar da maneira mais pura e sincera possível. Isso é extremamente importante. Nós, muitas das vezes, temos perdido isso. Nós não podemos nos acovardar nesses momentos, né? E assim, em cima de tudo isso, Larry Crabb afirma que somente pessoas tranquilas adoram bem. E nós devemos estar sempre tranquilos porque nossos pecados foram perdoados pelo nosso Salvador, cara. Então, basicamente, não haveria motivos para a gente não estar adorando bem, não estar adorando de uma maneira correta, de uma maneira essencial, de uma maneira cada vez mais presente no Espírito Santo. E para não ficar só nas minhas palavras, em João 4, 23 e 24, você já conhece essa passagem, que é uma passagem muito pregada e muito falada, mas vale ressaltar que o Senhor Jesus disse é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Você entende isso? É o que eu acabei de falar. Não é uma entrega, não é uma adoração carnal, tem que ser uma adoração de espírito, porque ele não vai receber o que é carnal, porque ele não é carne, ele é espírito. Ele precisa ser alimentado, ou melhor, né? Ele só vai aceitar as nossas ofertas de adoração por meio de espírito, porque ele só recebe isso. Entendem? Essa é a colocação. E mais atrás, um pouco nesse texto, né? Na verdade, esse texto por si só ele é um modelo de adoração muito grande onde Jesus encontra com a mulher samaritana, que vai pegar o poço, água no poço. E onde nós queremos entrar com isso é que Jesus fala que, respondendo a uma pergunta dela de aonde adorar, porque ela fala que os samaritanos falam que devem adorar lá em Samaria, mas os judeus falam que deveria adorar em Jerusalém. Só que, na verdade, a realidade é que Jesus quebra o tabu e fala, olha, não interessa onde você vai adorar, simplesmente adore em espírito e em verdade. Essa é a relação. E mais à frente ele dá um deslumbre muito grande, que a partir do momento ao qual nós somos adoradores sinceros, adoradores em espírito e em verdade, sabe o que acontece? Começa a fluir rios de águas vivas por dentro de nós. Melhor, através de nós. Porque esses rios não são para mim e para você, são para os próximos que irão estar ao nosso redor. Amém? Então seja você um apaixonado por adorar e não adorar de carne, mas adorar de espírito e em verdade. Está no seu secreto? Cara, começa a cantar, seja espontâneo. Fala, Senhor, tu és lindo, Senhor, tu és maravilhoso. Assim, comece com hinos que você conhece, tem controle dele, basicamente, se você é músico, se você está só cantando não, né? Se você está cantando, você está louvando ao Senhor. Mas, cara, vá mais além, vá mais fundo, se entregue mais ao Senhor Jesus, que Ele vai te recompensar, cara, e é extraordinário. Amém? Fique com Deus, deixa eu orar pela sua vida. Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor por essa imensa oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Deus, esse é o primeiro episódio da série Quatro Móveis do Recinto Superior, a paixão por adorar. E nós pedimos, Deus, que o Senhor possa gerar essa paixão por nós, essa paixão em nós para adorar o Senhor, Espírito Santo. E você que me escuta agora no ato profético, coloca as suas mãos sobre a tua cabeça, sobre o teu estômago, eu também vou estar falando, e fale com sua alma. Queira mais de Deus, adore mais a Deus. Tenha fome e sede da presença do Espírito Santo. Deus, nós agradecemos o Senhor por tudo, Deus. Nos deixe cada vez mais próximo de adorar o Senhor em espírito e em verdade. A adoração nós precisamos para entregar a Ti. A oração que eu faço a Ti, certo e grato, que eu sei a quem eu oro. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém e amém. Bom, acabamos de começar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Manda para quem você acha que precisa ouvir sobre este tema muito importante, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.